E aí, gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos ver algumas noções básicas de PCR e microchip array. Vocês sabiam que essas técnicas permitem caracterizar uma assinatura molecular de genes de um determinado tecido? Não? Então assistam o vídeo, inscrevam-se no canal, curtem, ativem o sininho para mais notificações, compartilhem e comentem também que isso é muito importante. Sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Bom, a introdução da homeostasia celular depende da integridade do genoma, sendo que alterações genéticas e transcricionais estão frequentemente associadas à fisiopatologia das doenças. Compreender essas alterações é fundamental para elucidar mecanismos moleculares de tumores, identificar novos alvos terapêuticos e desenvolver biomarcadores para o diagnóstico, prognóstico e para melhores respostas a tratamentos. Até os anos 1990, os métodos de sequenciamento e hibridização, como o Southern e Northern Blot, eram limitados ao alcance e à sua capacidade. A introdução da PCR, ela revolucionou a sensibilidade e a manipulação do DNA, enquanto que os microarrays eles permitiram a análise simultânea de milhares de genes e mutações. Esses avanços, embora promissores, também aumentaram os riscos de erros experimentais e interpretações equivocadas, exigindo um rigor muito maior na análise dos dados. A PCR, ou a reação da cadeia da polimerase, desenvolvido por Kary Mullis em 1983 e premiado com o Prêmio Nobel de Química em 1993, ele é um método revolucionário para a amplificação de fragmentos específicos de DNA. A técnica utiliza oligonucleotídeos complementares às extremidades do DNA-alvo, que servem como marcadores para a síntese de novas fitas de DNA, por meio de uma enzima que se chama DNA polimerase. A inovação central foi a introdução da TAC-DNA. Essa é uma enzima termoestável isolada do termos aquáticos, capaz então de resistir a altas temperaturas necessárias para desnaturar o DNA, o que então permitiu uma automação do processo. A reação consiste em 3 etapas cíclicas. A desnaturação do DNA molde, então por um aquecimento, o pareamento dos oligonucleotídeos com as sequências complementares e a extensão de novas fitas de DNA pela TAC-DNA polimerase. O ciclo se repete de forma automatizada, gerando uma amplificação exponencial do DNA-alvo. Comumente, 30 ciclos produzem cerca de 1 bilhão de cópias de cada fita de molde inicial. A PCR ela possui uma alta sensibilidade, permitindo então a detecção de concentrações mínimas de DNA e gera quantidades significativas de material amplificado pela análise laboratorial. Contudo, essa sensibilidade aumenta o risco de contaminação, tornando indispensável então um controle rigoroso nas condições laboratoriais. Além disso, a especificidade da reação depende de complementaridade e da temperatura de pareamento dos oligonucleotídeos, o que pode influenciar na precisão do processo. Apesar da sua eficiência, a PCR tradicional ela é uma técnica qualitativa e adaptações então vão ser necessárias para inferências quantitativas. Entre essas, inclui métodos como diluições seriadas ou controle dos ciclos antes da fase platô e que os reagentes se tornem então limitantes. A interpretação dos resultados geralmente é feita por métodos eletroforéticos ou hibridização, utilizando corantes ou marcadores específicos. No entanto, o manuseio pós-reação pode introduzir contaminações, exigindo também cuidados adicionais na análise. Assim, então, a PCR ela consolidou-se como uma ferramenta indispensável na biologia molecular, mas requer um rigor técnico e metodológico para garantir resultados confiáveis.
a gente tem a RT-PCR. A PCR, contudo, é específica para DNA. Para estudar RNA, esse é convertido em DNA complementar pela transcriptase reversa, adaptando-se a uma técnica para detecção de RNA, denominada então RT-PCR, ou Reverse Transcriptase PCR. Devido à alta sensibilidade da PCR, traços de DNA genômico podem contaminar preparações de RNA e resultar em amplificações indesejadas. Assim, o tratamento do RNA com DNase antes da transcrição reversa é essencial. Além disso, controles negativos, nos quais a transcriptase reversa não é adicionada, ajudam também a descartar resultados falsos positivos por contaminação. Caso ocorra amplificação do controle negativo, a contaminação por DNA genômico ou fragmentos já amplificados deve ser considerada. Quando possível, a escolha de iniciadores que separem exons distintos é recomendada, pois isso vai permitir diferenciar entre DNA complementar e DNA genômico contaminante. Os fragmentos amplificados do DNA genômico serão maiores devido à presença de introns, enquanto que o DNA complementar derivam do RNA. Resulta então de produtos mais curtos. Essas precauções são fundamentais para garantir a especificidade e confiabilidade nos resultados da RT-PCR. Também a gente tem a qPCR, ou PCR em tempo real. A qPCR ela se baseia na detecção de fluorescência proporcional à síntese de novas fitas de DNA. Métodos diretos utilizam corantes fluorescentes, como o SYBR, green, enquanto que métodos indiretos utilizam os oligonucleotídeos marcados com fluorocromos, que liberam o sinal de fluorescência pela ação do ataque DNA durante o processo de amplificação. O ciclo no qual o sinal da fluorescência ultrapassa um limite pré-definido, que se chama de threshold, chamado CT, é inversamente proporcional à quantidade inicial de DNA ou RNA na amostra. A análise quantitativa ela é realizada, então, comparando os valores de CT entre amostras e controles. Além de permitir análises quantitativas precisas, a qPCR ela eliminou algumas etapas de manipulação de produtos amplificados e, com isso, reduziu riscos de contaminação e erros. A integração de dados como softwares estatísticos, isso também facilitou a análise em larga escala, substituindo a PCR convencional em muitas aplicações. Entretanto, a reprodutibilidade dos experimentos depende de padronização metodológica e diretrizes como a MIQE Guidelines foram criadas para garantir transparência na documentação e na confiabilidade dos resultados. A evolução tecnológica e a automação consolidaram a qPCR como uma ferramenta indispensável nas pesquisas e nos diagnósticos, permitindo então aplicações qualitativas e quantitativas em diversas áreas da biologia molecular. E as aplicações? Bom, com esses conceitos básicos firmados, variações da metodologia tornaram a PCR uma técnica extremamente versátil, com inúmeras aplicações para detecção, caracterização e alterações estruturais e quantificação de ácidos nucleicos, tanto quanto DNA quanto RNA. As aplicações para detecção qualitativa de fragmentos de DNA. Bom, a PCR, como descrita por Muris, ela é amplamente utilizada em pesquisa e diagnóstico por sua capacidade de amplificar sequências específicas de DNA com alta sensibilidade e especificidade. Embora a qPCR esteja substituindo a PCR convencional em muitas aplicações, essa ainda é relevante em diagnósticos de doenças infecciosas e patológicas associadas a alterações genômicas, como translocações, detecções e amplificações. Também é usada na determinação da clonalidade
de linfomas, diferenciando então os linfomas de célula B e T por meio de iniciadores específicos para rearranjo dos genes de imunoglobulinas ou receptores de células T. A aplicação para a detecção quantitativa de fragmentos de DNA. A qPCR ela é amplamente utilizada na pesquisa e diagnóstico devido à sua capacidade de gerar dados quantitativos com alta sensibilidade e especificidade, sendo o método preferido para análise como detecção e validação de variações no número de cópias de DNA. Mutações, polimorfismos também de base única e estudos quantitativos de mRNA e microRNAs. Áreas onde sua automação e precisão são incomparáveis também. Além de validar os achados de microarranjos. Sua aplicação também foi recentemente ampliada para análise qualitativa e quantitativa de proteínas, utilizando anticorpos conjugados a oligonucleotídeos. E a qPCR para quantificação indireta, destacando-se como uma outra ferramenta indispensável para avanço da biologia molecular. Então, os microarranjos de DNA. Essas técnicas de hibridização, como Salter e Northern blot, elas possibilitaram os estudos qualitativos e quantitativos de ácidos nucleicos utilizando sondas radioativas para detectar sequências específicas e misturas complexas. Posteriormente, os microarranjos de DNA evoluíram, permitindo a análise simultânea de milhares de sequências-alvos em uma única amostra, com sondas fixadas em superfícies sólidas e detecção por fluorescência. As técnicas modernas incluem então uma síntese in situ e deposição robótica de oligonucleotídeos, ampliando a precisão e a capacidade analítica. Os microarrays são amplamente aplicados em estudos de expressão gênica, como na análise comparativa de amostras tumorais e normais, utilizando métodos de normalização e comparação como razão simples ou razões das razões. A variabilidade nos experimentos pode ser de origem experimental ou biológica, sendo minimizada por réplicas e amostras maiores. Essa metodologia avançada ela é essencial para estudos genômicos de alta complexidade, integrando dados qualitativos e quantitativos de uma forma robusta. Bom, gente, por enquanto é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.